com esse desastre cada vez maior por conta do novo coronavírus, já imaginou se todo brasileiro, independente de qualquer situação, recebesse ao final do mês uma determinada quantia em dinheiro? Qualquer pessoa, pelo simples fato de ser brasileiro, ganharia essa quantia de dinheiro. E outra, direita e esquerda concordariam com isso. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente falando mais uma vez, sobre o assunto do momento, que na verdade acaba mudando de maneira direta ou indireta todos os parâmetros da nossa vida, não a nossa apenas, mas do mundo, que é o novo coronavírus, o Covid-19. Antes de mais nada, eu espero que você esteja bem, em isolamento social, aqueles claro que podem, mas que é sem dúvida nenhuma a melhor arma que a gente tem nesse momento, Eu sei que é complicado, mas tente enxergar o lado positivo de você ficar mais próximo da família, se conhecer melhor em algumas outras coisas, aproveitar o tempo que você teria para continuar uma rotina, mas também desenvolver outras atividades. Sem dúvida nenhuma, é fundamental para a gente conseguir combater esse problema aí que a gente está tendo gigantesco e que sem dúvida nenhuma a gente vai sair melhor a partir disso daí. Porém, sem dúvida nenhuma também o vírus tem deixado aí um rastro gigantesco de preocupações que a médio, a curto e a longo prazo com certeza a gente vai ter, entre elas a economia. E principalmente com as pessoas que, em especial, são trabalhadores autônomos, de acordo com o ministro da Fazenda são mais de 30 milhões, você teria aí uma preocupação gigantesca porque com a falta de circulação que você tem nas cidades, com a falta de circulação que você tem nos estados, essas pessoas basicamente não têm de onde tirar a renda. E aí começa a ressurgir, na verdade, um debate que já tem um bom tempo aí, que de certa maneira ele já está pautado, mas algumas pessoas começam a apontar como uma alternativa ou na verdade até uma solução, pelo menos a médio prazo que você teria, que é a chamada renda básica ou renda mínima universal. E aí é como eu sempre falo, a história depende de quem está contando, A gente pode fazer uma narrativa, por exemplo, começando lá em Thomas More, falando sobre igualitarismo, lá em 1500 ainda. Os portugueses estavam chegando aqui no Brasil e o Thomas More já estava falando sobre igualitarismo em alguns escritos que você vai ter lá. Em seguida você tem, sem dúvida nenhuma, as contribuições da própria esquerda política, em especial a gente pode falar do Marx, no sentido da igualdade como fundamental para você ter uma determinada liberdade. E muitos outros que vão estar. Eu li uma vez um ensaio belíssimo, do Bertrand Russell, que é um filósofo, e chamado Elogio ao Ócio, o nome do ensaio. E ele falava muito sobre a necessidade de você não estar preso a determinados trabalhos necessariamente por conta da renda. Então ele defendia, por exemplo, o fato de você ter uma determinada qualidade de vida a partir do momento que você não precisaria trabalhar tanto ao longo do dia. Porque você não trabalhando tanto, você teria tempo de produzir aquilo que você realmente gostaria de fazer. Então, você tem uma série de narrativas aí, dentro da própria esquerda política, mas você também tem algumas narrativas que vão desenvolver a partir desses pensamentos um nível de igualdade que você teria mínimo entre as pessoas, para as pessoas conseguirem sobreviver. E não apenas, nesse sentido mais a esquerda política, se é que você pode considerar o Thomas More como esquerda política, mas enfim, deixa isso para lá. E não apenas pensando nesse sentido um pouco mais progressista, mas até no sentido mais liberal, quando você pensa, por exemplo, no Friedrich Hayek, no Milton Friedman, que no desenvolvimento das suas teorias, nas suas leituras econômicas e políticas sobre a sociedade capitalista, eles acabam levando em consideração que existiriam determinados patamares que precisariam sim de uma ajuda mínima do Estado para conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. O Friedman, por exemplo, vai falar sobre imposto de renda negativo, e alguns auxílios que o próprio Estado poderia ceder a essas pessoas que precisariam realmente por conta de um limite de pobreza que você teria. Até porque eles defendem que o fato de ser um liberal, a lógica deles, o problema não está na desigualdade, o problema deles estaria com a pobreza, porque a desigualdade é um fator natural entre nós, como eles defenderiam lá. Ou seja, você começa a fazer uma leitura de um encaminhamento que tanto a esquerda quanto a direita política vão estar concordando que existe ali um ponto de convergência, que existe ali um ponto em comum que podem estar sendo trabalhados sim, independente de quem está contando essa história. Até que se chega ao parâmetro de como garantir que todos aqueles que precisam recebam isso. Antes de eu te responder isso daí,
Além de você estar visualizando, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e comente para a gente conseguir continuar trocando essas ideias dessa forma, tá? Mas enfim, voltando. Como garantir que essa renda mínima ela chegue a todas as pessoas que precisam? Porque vamos lá, está numa sociedade absolutamente diversa, com vários níveis que você tem sociais, com várias camadas, com várias situações, um espaço geográfico gigantesco. Como é que você vai saber exatamente, sem evitar fraudes, inclusive, que quem é que precisa realmente recebe isso daí? A resposta da renda mínima universal é basicamente o seguinte: entrega para todo mundo. Pelo simples fato de você ser brasileiro, você receberia. Você sendo pobre, classe média, rico, branco, negro, enfim, você receberia essa renda pelo simples fato de ser brasileiro. Calma que eu vou te explicar. Isso daí já vem sendo testado há um bom tempo, né? Uma coisa aqui, outra ali, muito nesse sentido dessa renda mínima universal. Basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, quase todos os países da Europa, eles pensaram em alguma transferência de renda. Depois que você tem da Segunda Guerra Mundial, você vai ter o estado de bem-estar social, né? Quando você começa a desenvolver cada vez mais o sentido social como também um sentido importante de dignidade humana, e aí você começa a ter em alguns lugares, dependendo da situação econômica, social e política, mas você começa a ter uma transferência de renda do Estado para as pessoas, muito nesse sentido de equilibrar e ter esse mínimo para a sobrevivência daqueles que precisam. E aí você vai ter experiências famosas, né, como o Alasca, Nicarágua, nos próprios Estados Unidos, né, numa boa parte da Europa, como eu citei agora há pouco. Você vai ter essas experiências muito bem sucedidas, algumas que não foram tão bem sucedidas, como o caso de Hong Kong e do Irã, muito por conta da situação política e a projeção econômica que acabou não dando certo a longo prazo. Mas, regra geral, muitos elogios. A Suíça também, recentemente, recusou esse tipo de situação, mas, regra geral, uma boa parte dos países que implementaram transferência de renda, né, você tem aí uma boa aceitação, com certeza, e uma contribuição direta, não apenas para a dignidade humana, mas para o sentido econômico necessário daquele país naquele momento. Quando isso chega aqui no Brasil, chega na década de 90, e aí você vai lembrar no governo FHC uma série de bolsas que começam a ser implementadas, né? Vale Gás, a Bolsa Escola, uma série de transferências que você vai ter nesse sentido. Quando você inicia o governo Lula, que aí você tem o destaque do que até hoje a gente conhece como Bolsa Família, né? Que ele teve a capacidade de juntar uma série de benefícios que eram todos direcionados e triangular com algumas informações, levando em consideração a permanência das crianças na escola, a vacinação e assim por diante. Ou seja, uma renda mínima que você tem a partir de um cadastro, né, o CAD único, onde essas pessoas receberiam esse determinado rompante, né, de dinheiro. E o sucesso, né, que o Bolsa Família acabou se desenvolvendo, super premiado, que você vai ter. Naquela época, em 2004, você tem a Lei 10.835, que é a época, senador Eduardo Suplicy, hoje é vereador pela cidade de São Paulo, que ela regulamenta exatamente essa renda mínima básica. No entanto, na lei é apontado que essa renda ela deveria ser colocada de maneira progressiva, atendendo primeiro as classes mais necessitadas para até que você conseguir gerar esse parâmetro mais universal, ou seja, é uma lei que já está aprovada e que ela deveria estar sendo implementada a determinados passos, né? Então a existência que você tem dessa transferência de renda por conta do Bolsa Família está inclusive na própria legislação. E isso não é à toa, né? O sucesso e a convergência que você vai ter. Não é à toa que agora o governo atualmente, né, o Bolsonaro, ano passado deu 13º do Bolsa Família. Para você ver esse tipo de convergência que você tem. E políticos que falavam mal, né? Falavam mal do Bolsa Família, falando uma série de estigmas que você tem por aí, mas acabaram apoiando e desenvolvendo cada vez mais. Agora, de onde sairia essa renda mínima universal para tudo e para todos, para qualquer brasileiro? Isso daí depende muito, né? Você tem que abrir cofre público, né? No Alasca, por exemplo, saiu da situação do petróleo. Quando você pensa em determinadas reformas na Europa, foram fundamentais, inclusive a reforma tributária, para você conseguir, num parâmetro de necessidade naquele momento, em sentido político e econômico, para conseguir fazer a transferência. Então aqui, quem sabe se um dia o pré-sal efetivamente der certo, né? Mas a gente tem sim como, principalmente nesse momento, já que a intenção do vídeo é por conta do novo coronavírus, abrir
cada vez mais os cofres públicos para que a renda mínima ela seja possível, em especial por conta daquele dado que eu falei que o próprio ministro da Fazenda colocou. São mais de 30 milhões de pessoas que vão estar nisso. Isso agora, nesse momento, porque a médio e longo prazo a gente sabe que as consequências e os grandes problemas que a gente vai ter por conta da economia, eles vão perdurar aí por um bom tempo. E o fato de perdurar por um bom tempo vai fazer com que, com certeza, você alargue a pirâmide daqueles que são pobres, a classe média desça com certeza, aqueles que são classe média alta não necessariamente continuem na classe média alta, porque isso vai ter um impacto mundial e com o tempo ainda para ser resolvido. E aqui, pela experiência que a gente acaba tendo com o principal programa de transferência de renda que você tem aqui, que é um prelúdio, né, da renda mínima, seria da renda mínima universal pelo menos, seria o Bolsa Família, a gente aprendeu algumas coisas que estão exatamente nos estudos. Por sinal, eu vou deixar alguns artigos aqui embaixo, né, para você dar uma conferida aí dos maiores especialistas, né, Helena Lavinas, uma das maiores especialistas que você tem nesse tipo de assunto, mas também algumas informações da Fundação de Getúlio Vargas também, muito interessante você dar uma olhada lá nesses artigos, tá? Então, algumas coisas que o Bolsa Família ensinou e que a renda mínima universal, ela responde isso muito bem. Primeiro, a preocupação, entre aspas, mas o preconceito, em muitos sentidos, que algumas pessoas têm em dizer de que se você recebe uma renda mínima, você deixa de trabalhar. Fala sério, né? Eu não sei quem é que, recebendo no Bolsa Família, por exemplo, 50, 60, 70, 90 reais, tendo filho para criar, deixa de trabalhar. Aí tu vai dizer, ah, Bruno, mas eu conheço uma pessoa. Ei. Eu tô falando de política pública, situação econômica de um país, tá? Não adianta tu vir falar, porque eu conheço o filho do avô, do irmão do meu tio, que é sobrinho e jogava bola com o vizinho do meu amigo, que ele fazia isso daí. Fala sério, tá? Tô falando de política pública, situações estruturais, que você tem um gerenciamento de milhões de pessoas de um país com um PIB gigantesco, tá? Então, estruturalmente, ninguém deixa de trabalhar porque recebe um determinado montante da União, que é o mínimo para a sobrevivência. Uma outra coisa que a gente aprendeu bem bacana com o Bolsa Família e que pode ser resolvido efetivamente com a situação da renda mínima universal são as fraudes. Porque de vez em quando saem algumas notícias, principalmente na saída de um governo para outro, o quanto de fraudes você acabava encontrando justamente por conta do trabalho que você tem de triangular algumas informações. Porque quando você seleciona um grupo específico de pessoas, você tem que saber quem são essas pessoas, aonde elas vivem, como você vai cadastrar, se de fato elas continuam vivas e como você vai repassar esse dinheiro para elas. Para isso daí, você precisa de um aparato do Estado gigantesco, uma burocracia gigantesca para conseguir chegar a essa informação. Ou seja, quando você distribui essa renda para toda e qualquer pessoa, você não precisa desse aparato gigantesco do Estado. Além do mais, você não precisa passar de uma instância para outra, porque de uma instância para outra significa um controle de uma instância para outra, e por conta disso, a probabilidade, e a gente sabe que infelizmente muito alta, de corrupção nesse caminho, você acaba deixando isso de lado, você acaba anulando essa situação, quando você passa simplesmente pela pessoa ser brasileiro e pronto. Portanto, esse debate da renda mínima, que já estava voltando lá na Europa por conta da robotização que você tem em alguns empregos, já que com a utilização cada vez mais de máquinas no lugar de seres humanos, muitos não seriam reaproveitados dentro do mercado de trabalho, a renda mínima serviria para isso. Agora, nessa tragédia chamada Covid-19, o novo coronavírus, ela se torna necessária, um passo fundamental. É fundamental que o Estado ele abra os cofres, ele consiga diminuir determinados gastos e ele entenda que, nesse primeiro momento, a gente precisa proteger as pessoas. Mas a preocupação com a economia ela é necessária. Mas agora a gente consegue dar esses passos
Por quê? Porque a real necessidade que você tem de uma renda mínima, não apenas para aqueles que já são autônomos, mas para muitos que vão ficar, com certeza, não é apenas uma questão de dignidade humana, é uma questão de sobrevivência. Não apenas também das pessoas, mas também da nossa. Até porque essa relação econômica, como eu sempre insisto, ela é uma relação social para curto, médio e longo prazo. Então, a renda mínima, ela não é uma questão de partido A, de partido B, de esquerda ou de direita. Ela é uma questão de humanidade e de economia também.